Olá, estou passando para deixar uma mensagem nesse círculo de oração das quartas-feiras, o nosso culto doméstico. Eu quero refletir hoje com você sobre aliança, né? Aliança. E o tema é exatamente este: renovando a aliança. Renovando a aliança. Eu espero que nessa noite você possa entender bem sobre essa questão da aliança nossa para com Deus. Toda aliança exige duas partes que se aliançam, não é? E esta aliança é de Deus com o homem. Deus quer fazer uma aliança com você para te abençoar. E nós vamos entender por que renovar esta aliança é importante. Vamos entender bem essa questão. Eu quero me valer do texto sagrado que está em Hebreus, capítulo 8, de 1 a 13, que eu passo a ler. E à medida que eu vou lendo, eu vou comentando alguma coisa com você, tá bem? Diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Essa parte inicial, o autor de Hebreus está dizendo que de tudo que ele já escreveu no livro, agora ele vai chegar no clímax. Ele está resumindo tudo, mostrando que o mais importante é que nós entendamos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele se assentou à direita do Pai na glória, na majestade dos céus, à direita do trono. Não é muito bonito saber disso? O nosso Senhor está à direita do Pai. E ele é chamado aqui em Hebreus como o nosso sumo sacerdote. Nós temos, a igreja do Senhor tem Jesus como seu sumo sacerdote. Está onde? À direita do Pai do céu, da majestade. E ele serve no santuário. Então, o Senhor Jesus ele está em atividade. Ele está servindo como sumo sacerdote, né? E ele é como se fosse um tabernáculo, que é o que o homem conhece, né? Esse tabernáculo que foi construído não por mão de homens, tabernáculo lá no céu. O texto continua dizendo que todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. É verdade, né? Por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Então, Jesus também tinha que oferecer algo. Né? Todo sumo sacerdote ele oferecia sangue de animais como sacrifício. Né? E só que era no tabernáculo terreno, que foi construído com o modelo que Deus deu a Moisés. E os sacerdotes serviam ali. Né? O serviço religioso feito pelo sacerdote exigia sacrifício. Então, o nosso sumo sacerdote também, ele teria que oferecer algo. E ele ofereceu na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, ele se ofereceu como o próprio sacrifício. Então, ele é o sumo sacerdote e ele também é o sacrifício. O seu sangue foi derramado por nós. E continuando, diz o texto, se ele estivesse na terra, se Jesus estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Já existe toda uma estrutura, né, da tribo de Levi, da família de Arão. E Jesus não pertencia a essa tribo, nem era da herança araônica. Né? Ele vem da tribo de Judá. Então, Jesus não seria sacerdote terreno. Não teria vez aqui no serviço religioso terreno como sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote no céu. E o sacrifício que todo sacerdote apresenta, né? Jesus apresentou a ele mesmo como sacrifício. Não é bonito isso? Entendermos isso? Vai entendendo bem isso, que nós temos um sumo sacerdote que está trabalhando lá por nós, à direita do Pai, nos céus. Certo? Continuando. Eles servem num santuário que é a cópia e sombra daquele
que está nos céus. Ou seja, eles, está falando de quem? Dos sacerdotes terrenos. Eles trabalham, o ofício religioso deles é feito num santuário que é como uma sombra do verdadeiro que está lá no céu, né? Já que Moisés foi avisado. Então, Moisés, ele foi avisado quando teve que construir o tabernáculo, ele foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Deus deu a ele toda a planta, todo o desenho, como seriam os detalhes. E diz assim, tenha o cuidado, Deus disse para ele, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado lá no monte, lá em cima, no Monte Sinai. Faça tudo conforme eu planejei, conforme eu te disse, nos mínimos detalhes, Moisés. Esse tabernáculo foi construído aqui, né, na terra, pelos homens, enquanto o povo estava passando pelo deserto, e ele era uma sombra, uma referência do verdadeiro tabernáculo que está no céu, onde Jesus está agora. Continuando. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Lógico, o Senhor Jesus é superior. Ele está exercendo o sumo sacerdote no céu, né? O sacerdote à direita do Pai, no tabernáculo celeste, né? Então, o que o Senhor Jesus Cristo exerce como sumo sacerdote no céu é incomparavelmente superior a dos sacerdotes ali da época de Moisés, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Ou seja, os sumos sacerdotes da época de Moisés, eles estavam dentro de uma aliança antiga. E o sumo sacerdote, Jesus, que está no céu, ele está baseado numa nova aliança, sendo baseado em promessas superiores. A nova aliança ela é superior à antiga aliança. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, é importante que se entenda que foi necessário uma nova aliança, porque a primeira aliança foi imperfeita, não por culpa do homem, mas não por culpa de Deus, digo melhor, mas por culpa do homem. O homem foi infiel aos mandamentos, aos estatutos, às normas de Deus. Os homens pecadores não têm condições por si só, por mais que se esforcem, de cumprir a aliança perfeita de Deus. Então, a nova aliança foi necessária para restabelecer, né, uma relação com Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é, pois, o mediador dessa nova aliança. A velha aliança passou. Ela não foi capaz de transformar o coração do homem, porque ela estava fora do homem, escrita em tábuas de pedras. E nós vamos entender isso melhor daqui para frente. Diz assim o texto, ainda continuando, Deus, porém, achou o povo em falta e disse, o povo não conseguia cumprir a velha aliança, estava sempre em falta, sempre com infidelidade. O pecado nos domina de tal maneira que nós estamos sempre entristecendo o coração de Deus, por mais que nos esforcemos. Então Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Então, a infidelidade, a incapacidade do homem de cumprir a vontade de Deus. E essa nova aliança que foi profetizada, Deus está dizendo, farei uma nova aliança, né? Porque aquela velha aliança, ela não foi capaz de transformar o homem. Ela mostrava o que o homem deveria fazer, mas o coração do homem pecador não conseguia fazer a vontade de um Deus santo e puro. Estão entendendo?
Então, essa nova aliança não será como a aliança antiga, não será como a aliança antiga. Quando eu os tirei do Egito e, através de Moisés, eu mandei as normas para o povo. Eles não permaneceram fiéis. Eu me afastei deles, porque o Senhor não fica, o Senhor não tem comunhão com quem vive no pecado. E agora o texto termina dizendo: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Presta atenção, agora vem a aliança, a nova, depois daqueles dias. Ou seja, quando Jesus chega, passado aqueles dias do Velho Testamento, do povo de Israel, da lei de Moisés, vem um novo tempo. Depois daqueles dias, farei uma nova aliança, declara o Senhor. Como que vai ser essa nova aliança? Essa nova aliança, diz assim o Senhor: porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Olha que diferença. Enquanto a primeira era nas tábuas de pedra, a segunda, a lei é escrita no coração e na mente do ser humano. Então há uma transformação, o interior é transformado. Você não precisa mais ler, olha, eu não posso fazer isso, porque isso já está dentro de você. Você sabe que não pode fazer aquilo. Há uma conversão, uma mudança. Então, a nova aliança ela é baseada numa mudança, numa conversão do coração do homem. Essas leis vão dominar a mente e o coração do homem. Ninguém precisa ensinar e dizer, olha, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, porque Deus já está dentro de nós. Essa é a nova aliança. Continuando. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Todo objetivo das alianças é exatamente este. A aliança quer fazer de nós o povo de Deus e ele quer ser o nosso Deus. Ele só pode ser o nosso Deus se nós o aceitarmos como nosso Deus. E nós seguimos a aliança, fizemos uma aliança com ele. E nós passamos a ser povo dele. Um povo de Deus não pode agir como os outros povos. Um povo de Deus é diferente. É um povo que tem o seu coração transformado, a sua mente transformada pelas leis de Deus. Aí sim, somente a segunda aliança é capaz de transformar o homem, porque ela é baseada no sacrifício, não de animais, mas do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua dizendo: ninguém mais ensinará ao seu próximo aquilo que eu falei. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos vão me conhecer, porque eu estarei dentro deles, colocando as minhas leis nos seus corações. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, essa nova aliança, ela traz essa mensagem linda do perdão, não é? O perdão permanente. O Senhor não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Nós teremos nossos corações transformados. Vamos viver naturalmente seguindo a vontade de Deus e vamos gostar de fazer isso, porque fomos transformados. E o texto continua dizendo: chamando nova esta aliança, ela tornou antiquada a primeira. A primeira se tornou antiquada. Aquela aliança baseada nas leis de Moisés, todas aquelas leis cerimoniais, morais, tudo aquilo se tornou antiquado porque há uma nova aliança que a lei de Deus é colocada dentro de nós. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então não tem mais lugar para a velha aliança. Infelizmente, há tantos grupos religiosos que ainda cultivam a velha aliança. Ela ficou no passado. Todo o espírito da velha aliança agora está na nova aliança, só que dentro de nós. Um coração transformado. A vontade de Deus é a mesma, na velha aliança e na nova. Só que na velha aliança nós não conseguimos fazer. Mas na nova aliança ela vem para dentro de nós. Ninguém precisa dizer: olha, você não pode fazer isso, hein? Deus não gosta, hein? Não precisa. Vai estar dentro de você. Não é escrito fora para você ler o que tem que fazer, o que não tem que fazer.
A nova aliança é baseada numa transformação interior. Continuando, eu quero reforçar alguns pontos e eu quero destacar este aqui, que diz assim: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este, está falando de Jesus, tivesse algo a oferecer. E o que Jesus ofereceu? Ele ofereceu-se a si próprio na cruz. Ele é o sumo sacerdote e ele é também o sacrifício. Coisa bonita. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote que se sacrificou por nós, porque o sumo sacerdote sempre trabalhava oferecendo sacrifícios. Isso deve gerar em nós um sentimento de gratidão. Você deve ser grato a Deus, porque essa nova aliança é baseada no sangue do Cordeiro Jesus. Ele se ofereceu por nós, por amor a nós, para perdoar todos os nossos pecados. Ainda diz assim em Hebreus 7:27, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, está comparando Jesus com os sumos sacerdotes terrenos. Observe, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele, ou seja, Jesus, não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Isso acabou, esse ritual religioso, todo dia oferecendo sacrifício, sangue de animais, isso acabou. Isso acabou. Não tem sacrifício diário. O texto diz, e ele fez isso como? Como? De uma vez por todas. Quando a si mesmo se ofereceu. Então, Jesus é o sumo sacerdote, ele é a oferta, o sacrifício. Ele fez isso na cruz do Calvário uma vez por todas. Gravem isso, por favor. Se você está participando de algum ritual religioso que o líder diz, agora é a hora do sacrifício, não existe isso. Já houve o sacrifício há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. De uma vez por todas, está claro isso aí? Mas tem grupos religiosos que teimam em querer, de novo, matar Jesus, sacrificar Jesus, tirar o sangue de Jesus, despedaçar a carne de Jesus. Não existe mais isso. Foi de uma vez por todas. Ele fez isso por amor a nós. Seja grato. Seja grato. Essa aliança precisa ser cheia de gratidão. Uma aliança que eu faço com Deus, uma nova aliança cheia de gratidão. O segundo ponto diz assim, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito. Aquela era a velha aliança, não será mais assim. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Eles não conseguiam ser fiéis. Eles sabiam o que deviam fazer, mas erravam sempre. Eu acabei me afastando deles. Essa nova aliança não será assim. Não será assim. Essa nova aliança, ela naturalmente, ela vai exigir fidelidade. E ela vai trabalhar em nós, pelo Espírito Santo, as leis do Senhor dentro de nós. E nós vamos seguir a Jesus naturalmente com fidelidade. A fidelidade é a marca dessa nova aliança. É uma fidelidade natural, por amor, e não por medo ou obrigação. É diferente. E o texto que Jesus fala para nós, ele diz assim, Jesus dizia a todos, em Lucas 9:23, está registrado, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso é fidelidade. É quando você ama ao Senhor acima de você mesmo. Quando você coloca o Senhor Jesus como o dono da sua vida. E você tem prazer em acompanhá-lo, em segui-lo. Às vezes, a nossa natureza carnal quer fazer uma coisa, mas você sabe, não é isso que Deus quer. Você nega a você mesmo, diz, eu quero seguir a Jesus. Tá? Isso é fidelidade. É não trair a Jesus. Nada pode te tirar do caminho do Senhor Jesus Cristo.
das ordenanças dele, das leis dele, que estarão dentro do seu coração naturalmente. Bem, e o terceiro e último ponto eu quero retirar desse texto. Porei minhas leis, olha que coisa bonita, porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. É isso que Deus quer. Essas leis dentro de nós, escritas em nosso coração e na nossa mente, isso exerce uma transformação total na nossa vida. E nós chamamos isso de conversão. A nova aliança, ela é baseada na conversão. Essa nova aliança não é baseada em esforço religioso, em rituais religiosos, em obra humana. Essa nova aliança, ela é baseada num novo homem que é transformado. E é isso que o texto de Coríntios está nos dizendo aqui embaixo, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, vive Cristo, é fiel a Cristo, ama Cristo. Se alguém está em Cristo, essa pessoa não é mais uma pessoa natural, como veio ao mundo. É uma nova criação, uma coisa nova, uma conversão. Aconteceu uma transformação total dentro dessa pessoa, porque ela não é uma religiosa, ela vive naturalmente Cristo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O nosso passado está perdoado. A partir do momento que Cristo entra na sua vida e você passa a viver o Senhor Jesus, é uma nova vida, uma nova aliança, baseada no sangue do Senhor e não no sangue de animais. E foi sacrificado na cruz do Calvário por amor a nós de uma vez para sempre. E essa nova aliança vai nos fazer pessoas que vão viver para Cristo com fidelidade e com gratidão. Por isso eu quero terminar simplesmente relembrando os 3 tópicos dessa mensagem, renovando a aliança. Vamos renovar essa aliança com o Senhor. Hoje é dia de você renovar essa aliança. E dizer, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor se sacrificou por mim na cruz do Calvário. Como sumo sacerdote, o Senhor foi o próprio sacrifício. O Senhor se doou por mim e apresentou-se ao Senhor em meu lugar. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Então, renova essa aliança com o coração cheio de gratidão. Renova essa aliança hoje, com o desejo de viver cada vez mais os mandamentos do Senhor. Diz, Senhor, enche-me mais da tua fidelidade. Eu quero caminhar junto com Jesus, colocar prioridade nele, não quero traí-lo, não quero entristecê-lo. Ele será o grande amor da minha vida. Prioridade para o Senhor Jesus, isso é ser fiel. Mesmo que contrarie a minha vontade, eu vou negar-me a mim mesmo, a minha velha natureza, porque eu quero viver segundo os princípios de Cristo. E, por fim, renove a sua aliança, agradecendo a Deus que a sua vida foi transformada. Somente vidas convertidas. Sem conversão não é possível haver nova aliança. A conversão é a base da nova aliança. E é isso que eu gostaria de trazer para você nesta noite. Eu gostaria que você refletisse, será que não é o momento de você renovar sua aliança com o Senhor? Tendo todo esse conhecimento que agora o texto bíblico nos relembrou e nos passou, que o sentimento de gratidão encha o seu coração, que o desejo por uma vida de fidelidade encha o seu coração, que você agora deixe Jesus trabalhar dentro de você, para que você possa viver para Ele, estar em Cristo, uma vida que experimenta a verdadeira conversão. Faça isso agora. Abra o seu coração para Jesus. Diga, Senhor,
Eu quero viver para ti. Eu quero renovar essa aliança contigo. Que seja uma aliança de amor por todo o tempo que eu viver. Esse é o meu desejo e eu espero que você faça isso. Renove a sua aliança com o Senhor. Não aquela baseada em obrigações religiosas. Estava no exterior. Não. Essa nova. Quando você abre o seu coração para Jesus, Ele coloca dentro de você. Faça isso agora e renove a sua aliança com o Senhor. Deus te abençoe muito. Fique na santa paz do Senhor. Amém.